Olá, estou aqui para apresentar um pouco da minha API, né? Uma API que foi criada em Node, utilizando os frameworks Express e Prisma, e um pouquinho de SQLite, que é um banco de dados local, né? Então eu acabo não utilizando um Oracle ou um, algum outro tipo de SQL, e optei por utilizar um banco de dados local, que ele é um pouco mais simples, né, do que fazer toda a integração com o banco de dados, porém existe essa integração, certo? Ah, então aqui é a base da minha API, né? Então, qual que é a ideia da minha API, né? É pegar um grupo de usuários, todos com 20 anos, receber eles do banco de dados com as informações de nome, e-mail, altura e peso, pegar a altura e peso, então a API ela vai pegar a altura e peso desses usuários do banco de dados e vai calcular o IMC, né, que é o índice de massa corporal, e vai retornar num JSON se está apto ou não para realizar provas profissionalmente, né? Então essa que é a ideia da API. Certo? Então aqui eu tenho a API toda bem documentada, né? Aqui são os imports, certo? Aqui, né, como eu já comentei, o framework Express. Aqui está fazendo o import do Prisma Client. Depois eu vou explicar um pouquinho como é que ele funciona, certo? Aqui inicializa toda a aplicação Express, define a porta 3000, né? Então a gente vai ver no navegador depois funcionando. Cria uma instância, então é local mesmo, certo? E aqui começa então toda a nossa requisição, né? Então ele tem uma rota GET, então ele pega todos os usuários e retorna eles cadastrados no banco de dados, né? Então ele retorna aqui nessa requisição. Depois ele define o tipo de conteúdo da resposta. Então, quando ele vai retornar para a requisição, ele vai retornar como uma aplicação JSON, certo? Aqui ele envia todos os usuários, porém com indentação de 2 espaços. Isso aqui é mais para ficar de uma forma melhor visualizada na requisição. Depois vocês vão ver melhor como que fica. Aqui então retorna os usuários, né? Então aqui na requisição ele vai retornar os usuários do banco de dados, só que ele vai pegar e vai fazer o cálculo, né? Então ele vai retornar aqui para fazer o cálculo. Aqui ele retorna apenas para mostrar porque tem diferença, né? Primeiro eu retorno e depois eu posso fazer o cálculo. Ele meio que adiciona uma coluna na tabela de usuários após o cálculo. Então aqui ele vai de novo buscar todos os usuários, então aqui no users, né? E vai realizar o cálculo do IMC, certo? Então aqui fica o cálculo. Aí ele tem que estar dentro de 18.6 e 24.9. E daí ele vai me retornar se está apto ou não para fazer as provas profissionalmente, né? Aqui é toda a parte do banco de dados, então é aqui que ele vai me retornar visualmente como é que fica, certo? Esse ID e esse status, eles são criados após o cálculo, então eles não fazem parte do banco de dados. Aqui mais abaixo a gente tem uma requisiçãozinha para visualizar melhor a parte do JSON que aparece, é a mesma lógica lá de cima. Aqui recebo os dados async, né? Então ele desestrutura os dados enviados pelo cliente e depois ele cria a tabela de banco de dados usando Prisma, né? Nesse caso a tabela user. Então esse cara aqui que ele começa, ele recebe toda a requisição
e ele vai criar a tabela no banco de dados, que é nesse Migration SQL aqui, ó. Então ele vai pegar, ele vai receber daqui, né? Então é muito interessante o Prisma porque tu não precisa mexer com o banco de dados original, de uma forma original. Tu pode utilizar o modelo Prisma para gerar as tabelas no banco de dados, né? Eu vou mostrar na prática como é que fica, porque ele cria uma requisiçãozinha lá no navegador. Então, eu vou mostrar na prática como é que fica, certo? Então, esse modelo aqui, ele é criado aqui, né? Então, aqui, ó, foi criado a tabela user com ID, name, e-mail, height, que é a altura, e body mass, que é a massa corporal. Por exemplo, aqui tem um auto-increment, né, que ID não vai ser preenchido por nós, né, ele vai sempre se auto-incrementar. Então, a partir de que tu cadastre um segundo usuário no banco de dados, ele já vai entender como 2. E o terceiro usuário vai entender como 3 e assim por diante, certo? Então, como eu comentei, ele pega, a gente cria a model user aqui, ele recebe isso aqui nessa variável user e lança aqui dentro desse arquivo SQL migration. Continuando, então, ele retorna então todo esse usuário também em um modelo HTTP e ele inicia o serviço, né? Inicia o servidor na porta definida. Então é a porta 3000 que já está definida aqui em cima, certo? Essa aqui é a porta. Então ele vai definir. Então agora a gente vai rapidinho colocar aqui para iniciar o projeto. Então node index.js e aqui para mostrar o banco de dados npx é Prisma Studio. A gente vai ver que aqui já está funcionando o localhost, certo? Aqui tem uma extensão atrás, então é users. Então aqui ele recebe o localhost 3000/users. Lembra que eu comentei que ainda não tem IMC nem o status? É porque aqui só recebe, né? Então ele trata, a API pega, ela recebe esses usuários do banco de dados, trata e lança para cá. Ó, aí eu coloquei um /IMC, então aqui, né, está informando o IMC, né, após o cálculo, e o status, se ele está apto ou não. Então, se ele está dentro daquela regra ali, aqui, de 18.6 e 24.9, certo? É assim que aparece. Então aqui também a gente tem é bem tranquilo de entender, assim, eu vou fazer na prática, e aqui a gente tem um pouco do que é o banco de dados, né? Ele nos dá uma telinha, um layout, para nos mostrar mais ou menos como é que funciona. Então aqui eu posso cadastrar um novo usuário, por exemplo. Aqui é autocremente, né? Então vou cadastrar aqui João Carlos. Então João Carlos @hotmail.com. Altura, ele aqui é em centímetros, então vamos supor que ele tem 1,50 e body mass ele tem 60 quilos, certo? Certo, então aqui a gente vai dar um save changes, aqui a gente vai dar um F5 e aqui já apareceu para a gente, ó, o MC dele deu 26.67, então ele está inapto. Se eu tirar esse MC de trás aqui só aparecem as informações originais do banco de dados e aqui aparece ele já tratado, né, passado pela API. Basicamente a API é essa. Aqui daí tem todas as partes também da própria instalação do Express e do Node, junto com o Prisma. E é isso. Muito obrigado.